3, 2, 1, go! Bem-vindo ao podcast da Camon. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável e de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Lucélia Termópolis. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre... como ter mais resultados. Mais resultados aonde, Lu? No CrossFit, na vida. Beleza. Então, vamos lá. O que você preparou pra gente hoje? Vamos lá. A primeira é descanso, né? Que é um ponto que eu acho super importante, que a galera não dá a devida importância, que ele tem que ter, não precisa descansar. De dois jeitos. Uma pessoa quer treinar demais e esquece que precisa treinar, e a outra é que ela simplesmente só quer descansar, porque treinou uma vez e acha que necessita de um descanso muito longo. Quebra esse mito aí. Massa. Realmente algumas pessoas acham que se elas descansarem menos e treinarem sempre, treinar cada vez mais, elas vão ter mais resultados. Porém, o que muita gente não sabe é que os ganhos, na verdade, eles acontecem no descanso. Como assim? Tá ficando louco? Então, quanto mais eu descansar, mais eu vou ter resultado? Não. Então, vou explicar como é que funciona. Todo mundo tem um certo nível de condicionamento, que a gente chama aqui no CrossFit, a gente chama de fitness. Então, fitness é o seu nível de condicionamento. Então, quando eu vou começar um treino de CrossFit, meu nível de condicionamento tá lá 100%. Assim que termina o treino de CrossFit, o meu nível de condicionamento ele caiu, ele tá lá 80%. Como assim? Se eu tiver, por exemplo, se eu suponho que o treino foi correr 5 km. Assim que eu termino de correr os 5 km, eu tô menos condicionado do que antes de correr os 5 km. Se você pedir para eu correr mais 5 km de novo, né, se eu tiver corrido esses 5 km aí em alta intensidade, realmente dando o meu melhor, provavelmente, imediatamente depois de eu ter corrido os primeiros 5, eu vou ficar cansado e esse meu segundo round de 5 km aí eu vou correr menos. Ou seja, porque meu fitness diminuiu. E se eu correr um terceiro, vai diminuir cada vez mais. Ou seja, se eu estou dando o meu melhor, cada vez, quanto mais eu treino, menor fica o meu nível de condicionamento físico, meu nível de fitness. E aí, por isso, é importante a gente descansar. Quando eu descanso, aí o meu nível de fitness vai tendendo a subir de volta ao meu 100%. Então, se eu treino, ele caiu para 80%. Aí eu me alimento e descanso um pouco. Aí ele volta para 90%. Aí eu treino de novo, ele cai para 70%. Aí eu me alimento e descanso um pouco, ele volta para 80%. Eu treino de novo. Aí ele cai para 70%. Aí eu me alimento, como de novo. Aí ele vai para 75%. Aí eu treino de novo, ele cai para 50%. Se eu não... Isso aí é uma demonstração do que é um descanso insuficiente. Aí se não chega no final de semana eu descanso o dia inteiro, aí eu não treino sábado, não treino domingo, aí na segunda-feira meu nível de condicionamento físico ele pode voltar para o 100 ou ele pode passar para o 105 ou para 110, que aí é quando aconteceu o ganho. Então o ganho de condicionamento físico ele acontece depois que você treina e descansa. Então por isso que o descanso ele é fundamental para você ter ganhos no curto, no médio, no longo prazo, até os últimos dias das nossas vidas, se a gente aplicar um estímulo suficiente, né? Então, por exemplo, se eu fizer um polichinelo por dia, meu nível de fitness não diminuiu praticamente nada, né? Então, se eu fizer um polichinelo, descansar e voltar, no dia seguinte, provavelmente meu nível de condicionamento físico vai estar muito parecido. Então, o descanso, ele é essencial, fundamental para um programa de treinamento, um programa de condicionamento físico e para quem busca resultado, para quem quer mais condicionamento, para quem quer mais força, para quem quer mais aeróbico, para quem quer qualquer capacidade física e desenvolver qualquer capacidade, a gente precisa treinar a capacidade e descansar para essa capacidade acontecer. Então, o papel, né, de um bom plano de treino é você gerar o estímulo suficiente na medida e um descanso suficiente na medida. Que aí se você faz pouco estímulo, descansando você não vai ter tanto resultado. Se você faz estímulo demais, a chance de você ter lesão ou entrar no que a gente chama de overtraining, overreaching... Você deu uma pulada aí que esse era o tema do próximo assunto, mas tudo bem. Então beleza. Para concluir o descanso ele deve acontecer para que você tenha ganho. Então treinar demais não necessariamente vai te trazer mais resultados. Legal. Estamos falando de resultado e muitas pessoas que eu interajo, converso, a primeira coisa que elas perguntam é em quanto tempo eu tenho resultado. Elas ficam com essa ideia fixa de que
é imediato. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, se tem uma data de validade. Até tal dia, com certeza, você vai ter resultados. Então, o resultado, ele é uma métrica individual. Cada pessoa busca uma coisa diferente. E o que eu acho que é legal a pessoa ter em mente é que o resultado pode ser visto, né, e medido de diferentes formas. Você pode ter resultado de gordura, você pode ter resultado de músculo, você pode ter de ganho de massa muscular, né? Você pode ter resultado de ganho de condicionamento aeróbico, você pode ter resultado de força, você pode ter resultado agora no campo mental, né? Você pode ter resultado de criatividade, de foco, nível de energia, disposição. No CrossFit, uma característica, né? Eu sei disso porque quando eu escuto depoimentos, né, da galera, muito frequentemente a galera fala em resultados, que fala, eu entrei no CrossFit, eu perdi gordura, ganhei um músculo, mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi o relacionamento, as pessoas que eu conheci, as amizades que eu fiz. Então, conhecer pessoas, pela experiência que eu tenho aqui na Camon nos últimos 5 anos, o relacionamento humano e conhecer as pessoas tem sido as maiores transformações que as pessoas veem, são os maiores resultados que as pessoas têm. Normalmente a gente entra com aspecto estético, né? Quero mudar alguma coisa ou melhorar alguma coisa. Nos últimos 5 anos aí a gente faz essas perguntas quando a pessoa entra e os dois maiores objetivos iniciais quando as pessoas entram é perder gordura e ganhar condicionamento físico. Então isso aí são o que as pessoas mais respondem. Porém, depois que elas entram e passam um tempo, elas falam que o que mais chamou a atenção delas foi o relacionamento, encontrar pessoas, conhecer pessoas, fazer amigos, né, se divertir, socializar e tudo mais. Então, para a pessoa que quer resultado rápido, ela precisa definir para ela o que é o resultado que ela está buscando e ter a mente aberta para prestar atenção que ela pode estar tendo outros tipos de resultado que ela nem sabia que poderia ter. Então, ela está pensando em diminuir gordura, vamos falar, né, os 2 principais resultados, diminuir gordura. Você pode ter resultado de diminuição de gordura em 2 semanas, em 3 semanas, em 1 mês. Sendo que o treino é só uma parte do seu dia, né? Então é importante a pessoa alinhar a alimentação. Então a gente cria a condição para ela queimar caloria aqui dentro. Mas o quanto ela vai repor fora daqui nas outras 23 horas do dia, a gente tem menos controle. A gente pode falar para ela, já ajudar, guiar, dar algumas dicas, mas o resultado vai depender dessas outras 23 horas do dia. A gente dá as condições dentro dessa 1 hora para gerar o estímulo que a gente acredita que vai ser um bom estímulo para ela ter resultado. E aí esse resultado vai vir junto das outras 23 horas. Então o dia tem 24, a gente precisa cuidar das 24. Com certeza, muito legal. Vamos tocar no assunto do treino mais pesado, né? Que muitas pessoas têm essa ideia de que o treino mais pesado é o que vai gerar o resultado, é o que te vai levar. Explica pra galera aí. Sim, então tem gente que o treino tem treino pesado, que a gente pode pensar em treino pesado de carga alta, ou pode ser um treino pesado no sentido de esforço com cargas altas, né? Não precisa ser próximo do máximo, mas uma carga muito alta que você faz muitas repetições também pode ser pesado. Quando a gente treina, né, CrossFit, que é um programa de condicionamento físico geral, treinar pesado é apenas uma das capacidades físicas que a gente vai desenvolver. E mesmo que a gente quisesse desenvolver única e exclusivamente a força, né, os estudos, as pesquisas e também empiricamente, né, as pessoas que treinam, se você analisar os programas de treinamento das pessoas que elas fazem na prática, os resultados reais, mesmo quem quer treinar só força, treina também outros tipos de coisa. Por quê? Porque o corpo ele precisa se recuperar, né? De novo entra a questão do descanso. Se você sempre treinar o seu máximo todos os dias, você além de cansar demais o músculo, você cansa também o sistema nervoso central. Né? O nosso cérebro ele também é o que comanda o corpo. Então, se o cérebro está muito cansado e fadigado, o comando que ele dá para o corpo, para os músculos, vai ser afetado. E aí, se você não tiver descanso suficiente entre esses treinos de força, esses treinos muito intensos de um dia para o outro, pode acontecer de você diminuir o seu nível de fitness. E se você insistir por vários dias, acontece o que a gente chama de overreaching não funcional,
que é você diminui o nível de fitness, que é o que é necessário para você ter resultado, só que você diminui demais e descansa de menos. Foi estímulo, pode ser um estímulo ideal ou um estímulo muito grande com descanso insuficiente. Então a pessoa pode acabar se lesionando, diminuir o nível de fitness, e se perdurar por muito tempo, acontece o que a gente chama de overtraining, que é um sintoma aí já mais avançado aí, que faz com que algumas pessoas, né, fiquem afetadas psicologicamente e queiram até abandonar o esporte e nunca mais ver aquilo na vida. Porque foi excesso, foi demais, foi estímulo demais, descanso de menos por muito tempo. Então afeta não só o corpo, não só o sistema nervoso central, mas o emocional, o psicológico também. Entendi. Você acha que tem alguma coisa a ver com a mentalidade? Porque assim, às vezes você quer tanto aquele resultado que se você fala assim, não, hoje eu vou treinar 6 horas na academia querendo um resultado imediato. Tem essa ilusão, né, do resultado imediato a longo prazo. Sim, às vezes a pessoa acha que ela vai compensar um dia, sendo que quando a gente está falando de saúde, né, quando a gente está falando de saúde, é um jogo infinito. A saúde vai até o último dia da sua vida. Então não é treinando 10 horas num dia e ficando 10 dias sem treinar que dá uma média de 1 hora por dia. Não é a mesma coisa, não equivale à mesma coisa, né? Quanto maior a duração do treino, menor a intensidade do treino, seu nível de fitness naquele dia vai só diminuindo, e aí depois você vai ter estímulo demais num dia e descanso demais nos outros dias. Então fica uma relação desequilibrada, não funciona assim. É igual escovar dente. Vou escovar dente hoje, vou escovar dente 3 horas hoje para ficar um mês sem escovar dente. Não funciona? Eu nunca testei. Nunca testei para dizer que não funciona. Não me soa muito bem, não. Tudo indica que não vai funcionar. Então, treinar é igual escovar dente. Você tem que fazer todo dia um pouco. Se você quiser compensar tudo num dia só, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não funciona. Você precisa treinar com consistência, né, um pouquinho todos os dias. Isso aí é o que a gente tem visto aí, que é o que realmente dá mais resultado. Pegando o gancho do jogo infinito, tem uma parada de você especificamente que eu acho muito interessante, que é gamificar o treino. Explica pra galera essa mentalidade, como é que você lida esse tipo de gamificação do treino. Então gamificar aí pra galera que tá ouvindo aí e não sabe o que significa, gamificar é tornar as coisas um jogo. Então a gamificação, tornar as coisas um jogo, está na cabeça daquele que está fazendo a coisa. Então tem gente que, eu não gosto de jogo, eu não gosto de competir, eu não gosto disso. Isso é uma visão que você tem, né? Porque tudo pode ser visto como um jogo, né? Então tudo aquilo que eu busco melhorar, na minha cabeça, pode ser visto como um jogo. É um jogo de melhorar, né? Eu quero ver se hoje eu estou em A, amanhã eu quero ver se eu estou em B e se B é melhor do que A, dependendo do critério, né? Então eu chamo isso de jogo. Então a pessoa, quando eu vou treinar, eu estou pensando lá, beleza, é um treino que tem que progredir a carga. Então eu falo, cara, eu quero gabaritar o percentual de carga. Aconteceu ontem, fui fazer, era deadlift com 95%. E aí eu fui montar ver lá quanto que era meu 95%, era 461 libras. O que geralmente as pessoas fazem? Ou põe 465, ou põe 470, ou 475. Arredonda para o número mais próximo. Tudo bem, não tem problema. Eu acho que você pode fazer isso. Isso não é uma coisa que vai determinar necessariamente quem fizer 461 vai ter mais resultado. Mas eu gosto de brincar com isso. Cara, tá escrito 461, vou fazer 461. Eu gosto de gamificar, eu brinco, eu me divirto, eu gosto e eu faço isso há 5 anos e tem me dado resultado. Então ontem eu fiz isso e bati PR. Então eu tô há 5 anos evoluindo e batendo PR, brincando e me divertindo. Eu acho que as pessoas que às vezes não gostam de transformar as coisas em jogos ou falam que não gostam de competir, tá mais associado com a emoção que ela tem em relação ao jogo e à competição do que com os benefícios que o jogo ou uma competição podem trazer. Então eu foco nos benefícios e aprendo a lidar com o jogo. Eu sei que tem dia que não vai dar para gabaritar, tem dia que eu não vou bater PR e eu consigo lidar com isso. Beleza, perdi, mas é um jogo infinito, né? Perdeu uma batalha e não perdeu a guerra. Então não é um jogo de ser perfeito e nunca errar. Eu acho que
Quando a pessoa pensa isso, ela fica ansiosa. E aí se ela perde, ela erra, ela se sente mal. E ela não quer nunca mais fazer isso. Mas é mais uma relação de como você lida com isso. Então, eu gosto de gamificar o treino. Isso é um exemplo, né? Então, o CrossFit ele já foi montado para ser um jogo. As pessoas querendo achar que estão jogando ou não, o CrossFit foi montado para ser um jogo. Como é que o CrossFit foi montado para ser um jogo? Tem vários elementos de jogos dentro do CrossFit. Primeiro deles, o relógio. Então, o relógio é um elemento de jogo. Por quê? Você vai fazer o treino contra o relógio, né? Tem treinos que você vai fazer o mais rápido possível. Ou é um tempo fixo, você vai fazer o maior número de repetições possível. Então, o relógio está lá, é um elemento de jogo. Outro elemento de jogo dentro do CrossFit, a letra do relógio é vermelha. E tem estudos que dizem que a cor vermelha gera um estímulo no ser humano. Total. De urgência, de não sei o quê, e como o olho percebe a cor vermelha, diferente de que se fosse azul. Outro elemento de jogo, quando a gente fala em número máximo de repetições, num tempo fixo, a gente coloca o relógio para baixo. Então, se são 10 minutos de máximo de flexão, por exemplo, sei lá, com polichinelo, quando eu coloco um relógio de 10 minutos, 9,59, 9,58, 9,57, 9,56, isso é um elemento que dispara no nosso corpo um senso de urgência de querer fazer mais repetições, principalmente nos segundos finais. Né? Às vezes a gente está cansado, acha que não aguenta mais, aí 30 segundos, aí 10, 9, 8, 7. Isso aí é um elemento de jogo que faz a gente querer... Caramba, 10 segundos, você dá um sprint, né? Você dá um tiro, você dá tudo que você tem, que você achava que não tinha, nesse final aí. Então o relógio é um elemento de jogo também. E uma curiosidade, aproveitando, falando sobre esse sprint aí, que eu vou aproveitar para falar, que eu acho que é uma coisa legal. O nosso corpo ele tem sistemas energéticos. Vou simplificar. É igual como se fosse um carro flex. Então, tem carro que é gasolina, tem carro que é álcool, tem carro que é energia, carro elétrico. Então, imagina que o nosso corpo é um carro flex, que é gasolina, álcool e energia elétrica. E aí, quando a gente está nesse segundo final, suponha que o corpo está usando a gasolina. Só que aí no segundo final, se você dá um sprint, é como se você pisasse fundo, o corpo muda para elétrico. Então, ele muda o sistema energético, ele troca para você ter mais potência na hora que você dá um sprint. Então, você usa outro tipo de combustível no carro. Então, se você está com mais eletricidade, se você tem com eletricidade sobrando ali, o corpo vai usar aquilo lá como combustível. Então, quando você dá esse sprint, você gera esse estímulo do corpo trocar, né? Que seria o equivalente, ele está num cardio respiratório, e aí ele vai porque a gente chama de glicolítico ou fosfogênico, que ele tem uma quantidade de calorias ali que você aciona e aquilo acontece. Para que o corpo tem isso? Isso é um sistema de defesa que o corpo tem da época aí que a gente vivia nas savanas africanas aí. A gente está aqui conversando, gravando podcast. Se aparecer um leão aqui na porta, aqui na sala vai ser complicado a gente sair, vai ter que pular por ele. Mas suponha que a gente está do lado de fora e aparece um leão. E o leão sai correndo. A gente tem armazenado no nosso corpo, né, algumas calorias aí, mais ou menos, 7 calorias aí. Alguns estudos apontam que essa quantidade. Se aparecer um leão, a gente tem 7 calorias para dar um tiro e sair correndo. Então, a gente está funcionando num sistema, e aí quando a gente dá esse tiro, o corpo troca para um outro sistema de energia e um outro combustível que dura pouco tempo. Você só consegue dar um tiro e fugir do leão, né, por pouco tempo. Mas o leão, por sorte, o leão também só consegue fazer isso. Você assistiu os documentários aí da Discovery, ele dá um tiro atrás da zebra e aí a zebra ganha ele no endurance. A zebra corre mais tempo. Então, posso continuar falando mais sobre jogos? Pode, tô vendo que tá animadão aí. Porra, segue. Eu gosto bastante dessa parte. Muito legal. Então, o que mais que a gente tem de jogo dentro do CrossFit? O CrossFit é feito em grupo. E existem efeitos também de você fazer em grupo. É completamente diferente você treinar na garagem da sua casa sozinha, de você treinar do lado da sua amiga ou de um amigo, principalmente se essa pessoa que estiver do seu lado tiver um nível de condicionamento físico parecido. Então, quando a gente treina alguém... Aconteceu isso hoje também comigo, né? Tava eu treinando com um amigo meu, com shorts, e ele ficou na frente do ódio o tempo inteiro, e eu no ódio o tempo inteiro vendo ele lá tentando buscar. Se ele não tivesse lá na minha frente, talvez eu
não desse um tiro no final, né? Então eu dei um tiro no final porque eu vi que eu tava muito perto de chegar, e aí eu dei um tiro e tal, e ele tava me vendo também, e aí acho que ele achou que eu não ia chegar, e acabei chegando 2 segundos na frente aí. Aí, shorts. Tá ouvindo, com certeza. Então, o efeito em grupo, ele gera esse efeito. Algumas pessoas, mas eu não gosto de treinar em grupo. Talvez seja porque você não gosta da pressão, você acha que você vai ser pressionada, que você vai ser obrigada, ou que você não sabe lidar, às vezes, com a perda. Não sei por quê, qual que é o motivo. Ou simplesmente você não gosta mesmo e tá tudo bem, as pessoas têm preferências, normal, né? Cada um gosta do que quiser. Mas eu gosto de ver quais são as vantagens que isso tem e eu aproveitar as vantagens. E aquilo que me incomoda, aprender a lidar com aquilo. Ah, eu não gosto de pressão, vou aprender a lidar com pressão. Ah, eu não gosto de perder, vou aprender a lidar com perder. E aí, como é que você foi? Ah, fiquei em último. Então fiz uma prova uma vez de natação e corrida no lago. Minha meta era não ficar em último na natação. Então fui o penúltimo a sair da água, de todas as idades, incluindo crianças e idosos. Então era uma competição de um monte de gente e da minha categoria eu fui o último. Mas eu aprendi a lidar com isso. Inclusive foi uma coisa que eu quis fazer exatamente para testar o limite, para ficar em último e falar publicamente. Fiquei em último e não mudou nada na minha vida. Muito pelo contrário, mudou para melhor. Porque eu fiz algo que eu nunca tinha feito antes, então eu aprendi, meu corpo se adaptou, fortaleci minha mente, porque o tempo inteiro eu estava lá querendo sair da água, né? Porque minha resistência na natação é horrorosa. Então eu tava o tempo inteiro olhando para a margem, não nada para a margem, senão você vai abandonar a prova. Então eu olhava para a margem, olhava para a boia de chegada, olhava para a margem, ai meu Deus, a margem tá bem ali, fica uma tentação de querer sair da água, mas fiquei em último e tá tudo bem. Para mim foi positivo eu ter ficado em último. Muitas vezes as pessoas, e aí, como é que você foi? Fiquei em último, a pessoa. Nossa, quando eu falo que choque, quando né? eu falo que eu fiquei em último, a pessoa leva um choque, exatamente. Ela fica, parece que ela fica constrangida por mim. O que aconteceu? Nada, eu dei o meu melhor, nadei o máximo que eu conseguia e fiquei em último. Todo mundo que nadou era melhor que eu. Foi isso que aconteceu. Uai, mas você tava bem? Tava, eu tava no meu melhor, no auge. A pessoa fica sem palavras. Por quê? As pessoas não estão acostumadas a falar isso. Qual que é a resposta padrão que as pessoas dão? Não, eu fui só pra brincar. Não, eu não gosto de competir, não. Não, eu não me importo. Não, eu dei o meu melhor e fiquei em último e todo mundo que nadou era melhor que eu. Sim. De novo e tenta. Minha natação é péssima, vez. Minha natação é péssima, mas ela tá menos péssima. Se eu treinar uns 30 anos, talvez eu fique melhor. É isso. É um jogo infinito. Eu vou nadar até o último dia da minha vida. Um salve aqui pra dona Sônia, que nada lá do meu lado na academia lá. Ela nada mais que eu, 86 anos. Me dá couro. Tem o outro cara que nada lá também, cadeirante. Nada mais que eu, muito mais que eu. Aí ele olha pra mim e fica sacaneando, né? O Marcelão fica zoando lá. Porra, mano, caraca, sacaneando. Uai, o cara é cadeirante, não mexe as pernas, mal mexe os braços. A outra senhora de 86 anos, nada mais que eu. Sim, nada mais que eu. E eu tô lá... Quantos anos vai fazer? Sei lá, tem mais de 2 anos que eu nado e os caras do cadeirante, a senhora de 86 anos, ganham de mim. De boa. Eu tô melhor hoje do que 2 anos atrás. Com certeza. Então não tem problema. Mais elementos de jogos do CrossFit aí. Então, muitos. Eu tô vendo. Então, você treinar em grupo é um elemento de jogo. E você ter o leaderboard. O que é o leaderboard? É o quadro branco de resultados. Então, o fato de eu saber que meu nome vai para o quadro branco de resultados me faz querer sair bem no quadro branco de resultados. Então, é um estímulo a mais que faz com que eu me esforce mais no treino. E isso aí pode virar resultado no futuro também. Então, quadro branco é uma coisa, e aí a gente tem um quadro branco do dia e quadro branco de personal records. Então a gente consegue ver quais foram os melhores tempos de todos os tempos de todo mundo naquela época. Né? Igual no fliperama do shopping, né? Você ia lá e tinha lá jogar fliperama, aí tinha o leaderboard, aqueles recordes lá impossíveis de ser alcançados, e aí sacaram que esse leaderboard impossível de ser alcançado não estimulava quem estava muito longe. Então qual que é a sacada de um estímulo que faz as pessoas estimularem? Você treinar com pessoas com nível próximo ao seu, ligeiramente acima do seu. Porque você está sempre querendo buscar um pouquinho mais. Cara, foi 2 repetições, foi 5 segundos, foi 1 quilo, foi 5 libras. Então, quando você está muito perto, é mais fácil de você querer voltar para treinar para ver se você supera aquilo lá. Então, isso é um elemento característico que o CrossFit tem também.
Então, outros elementos aí são mais básicos também. A gente usa música, né? O relógio apita, então pip. Isso também é um elemento de jogo que estimula o corpo a começar, né? Então, se você está em casa, vou começar umas flexões aqui. Aí você faz, não marcou o tempo e tudo bem. Agora, se eu falo assim, você tem 1 minuto para fazer o máximo. 3, 2, 1, pi! Bota um sonzão, bota um sonzão. Automaticamente, se você observar aí, bota 1.000 pessoas e faz o teste. 1.000 pessoas é muito, né? Bota 10 pessoas e faz o teste. A tendência é que a maioria das pessoas vão fazer mais flexões em 1 minuto se tiver o 3, 2, 1, golpe e a música tocar. Dispara um gatilho diferente. Então, tem muitos elementos de jogos dentro do CrossFit e é isso que é uma característica que faz com que o CrossFit dê muito resultado. Porque é diferente você treinar sozinho em casa, sem esses elementos de jogos, e você treinar dentro de um box que tem com todos esses elementos juntos. Legal. Eu separei uma frase aqui que eu achei na internet mesmo, nessas frases motivacionais, que ela diz assim: comece com algo que você gosta para ter resultados. Só que a partir dessa frase, eu tive um insight assim, do que você está falando, da pessoa, ela se permitir experimentar. Muitas vezes a pessoa fala, eu não gosto de CrossFit. Ela nunca fez CrossFit. Normalmente, ela teve a percepção de uma outra pessoa que fez a aula. A partir dessa frase, que tipo de insight você consegue tirar? Ótimo. Falou tudo, achei sensacional. Faça algo que você gosta para você ter resultado. Mas o que você falou é a chave do negócio. Experimente, dá uma chance. Faz 1 mês da parada. Porque se você nunca fez ou fez uma vez, você teve uma experiência incompleta, né? Então, às vezes, uma vez é insuficiente. Às vezes, uma semana é insuficiente. Às vezes, 1 mês é mais suficiente. Então, você tem filho, né? Acho que um filho fica um exemplo bem claro. E aí seu filho fala que não gosta de vegetais, não gosta de fruta, não gosta de nada. Você fala, então tá, então não come. Meu filho, experimenta. Com o tempo, à medida que o paladar vai se adaptando, inclusive é isso. Qual que é a grande característica do ser humano? O ser humano tem uma altíssima capacidade de se adaptar. Então a característica do ser humano é se adaptar. Seres humanos que se adaptam mais, né? Eles estão mais propensos a viverem mais, né? Eles podem se adaptar em diferentes meios, né? Eles conseguem viver mais. Então é isso que faz um ser humano, de certa forma, ser mais evoluído que os outros animais. É claro que além do cérebro, do neocórtex que ele tem aí que os outros animais não têm, mas essa capacidade de se adaptar também é importante. Então o ser humano consegue viver no Polo Norte, lá no frio, no inverno, ele consegue viver no calor lá, na savana africana, ou até em Brasília, que é uma savana, né? Praticamente. Que é super seco. Cerrado. Então ele consegue viver no calor, ele consegue viver no frio, ele consegue viver na montanha, ele consegue viver em alta altitude, ele consegue viver em nível do mar. Então o que faz o ser humano ser diferente dos outros animais é uma capacidade de adaptação. Então, para quem quer fazer algo que goste, primeiro você tem que dar a oportunidade de experimentar, abrir a mente, se permitir experimentar. Tirar as pedras das mãos, né? Porque às vezes a gente vai falar alguma coisa, a pessoa diz, eu não gosto. Você já fez? Não. Como é que você não gosta de algo que você nunca fez? Mas é porque eu não gosto. Tem coisa que você só vai saber fazendo, né? Então, assim, tem gente que fala assim, eu não quero ter filhos, né? Fica falando muito de filho, não quero ter filho. Mas ela não sabe, se essa pessoa nunca teve filho, a sensação que é ter filho. Então, às vezes, a gente está pensando que dá muito trabalho, não tenho tempo, não sei o que, vai ser complicado. Mas depois que tem, a sensação só é possível depois que a pessoa tem. Se a pessoa não tem, ela não vai saber. Não experienciou aquilo, né? Então, isso que você falou realmente é muito importante. E eu acho que isso é uma coisa que a gente está vivendo agora, né? Século XXI, 2019, aí, 2020... que é exatamente essa questão das pessoas quererem fazer só o que elas gostam, só o que elas amam, buscarem um propósito e tudo mais. Só que elas acabam se perdendo um pouco e aí a cabeça dela está muito no mundo ideal e foge um pouquinho do real. Trabalhe com o que você ama. Se você não trabalhar com várias coisas, você não vai saber o que você ama. Então, a mesma você coisa treino. Tem dia que eu não estou nem um pouco disposta, mas eu vou... Eu amo treinar, mas não quer dizer que vai ser legal todo dia. Você tem que mover ali um esforço e o objetivo maior tem que estar claro também, né? Eu quero qualidade de vida. Cara, hoje não é um dia para... Eu tô a fim de ir, mas eu vou. Porque eu quero ter uma velhice com qualidade. E é isso. Exato. Então, antes de você saber se você ama ou não, se você gosta ou não,
experimenta, dá uma chance, dá uma oportunidade de um mês, né? Às vezes ver filme, né? Eu vou assistir filme e aí eu tô lá com a minha esposa e a gente vai ver o filme, exatamente rola isso, né? Vamos dar uma chance pro filme, vai. Vamos assistir meia hora. Não vamos assistir só 5 minutos. Vamos dar uma chance, vamos dar meia hora pro filme. Aí assistir meia hora não rolou. Aí troca. Caramba, e aí isso é legal, porque às vezes a gente acha. Vamos dar uma chance, não julgue o filme pela capa. Não julgue o filme pela sinopse. Aí a gente vai assistir e aí, caraca, surpreendeu, né? Eu dei a chance e aí acabou que o filme foi legal. Então, acho que quando a gente vai com a mente aberta, eu acho que é mais fácil. Quando eu falo mente aberta, não busque provar que você não gosta. Se você chegar lá no esporte que for, no crossfit que for, já com as suas ideias, com as suas crenças e quiser confirmar, você confirma o que você quiser na sua cabeça. Com certeza. Olha, eu não gosto de aula em grupo, não gosto de aula em grupo. Até aí você entra na aula em grupo, tá vendo? Aula em grupo, eu não gosto de aula em grupo. E aí você só tá reforçando aquilo que você já tem na sua cabeça e aí você tá deixando a oportunidade que você tem para aprender uma coisa nova, para se adaptar, para incluir aquilo na sua vida, para você ter os resultados que você busca, porque sua cabeça está muito preocupada em confirmar suas crenças. Então, acho que experimente aí, né, se você quer ter resultado, mas quer fazer algo que você gosta, eu acho que você tem que realmente fazer algo que você gosta para você ter mais frequência e fazer aquilo por muito tempo. E às vezes você tem que fazer coisas que você não gosta também, né? Você deu o exemplo. Aí eu gosto de treinar. Então, o dia que eu não tiver a fim de treinar, eu não treino? Não, eu treino mesmo assim. Então, acho que tem que dosar. Procure algo que você goste, que vai aumentar a chance de você conseguir fazer aquilo por mais tempo, por muito tempo, né? Para você ter frequência, consistência e ter um resultado. Mas saiba que tem dias que você não vai gostar, não vai querer e você vai ter que ir. Segundo ponto, dê uma chance, uma oportunidade, vá de mente aberta para o lugar, permita-se gostar daquilo lá, experimenta por um mês, se você achar que não deu, experimenta outra coisa, experimenta outra atividade, seja lá qual for, corrida, musculação, yoga, qualquer coisa. Eu não estou aqui para só defender o CrossFit. Eu acho que se você quer resultado, busca alguma coisa que você goste, que você consiga fazer por muitos anos, faça pro resto da vida e que esteja alinhado com os objetivos que você tem, com os resultados que você tem. Se você acha que tais atividades vão dar o resultado que você está buscando, então procura ela, experimenta. Mete bala. E é isso, considerações finais? Bom, se você gostou desse episódio aí, consideração final, a gente falou bastante aí. Você pode escutar ele no Spotify e no iTunes. E também, se você tiver alguma sugestão, comentário, manda aí pra gente, escreve aí nos comentários que a gente pode abordar isso aí num próximo episódio. A gente fica por aqui, muito obrigado. Muito obrigada, tchau, tchau. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Lucélia Termópolis. Até o próximo episódio. Falou!